Domingo foi dia de eleição presidencial na Bolívia. O presidente boliviano, Evo Morales, lidera os resultados preliminares, mas, ao que tudo indica, o país deverá passar pelo segundo turno em dezembro. Segundo o Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia, Evo Morales lidera com 45,3%, seguido por seu rival mais próximo, que é Carlos Mesa, com 38,2%. Quem tem mais informações é Daniel Giovanaz, que é editor-chefe do Brasil de Fato, que está na capital, La Paz. Oi, Daniel, tudo bom? Seja bem-vindo. Boa tarde, Thalita. Como é que vocês estão? Me ouvem bem? Sim, ouvindo perfeitamente. Fala pra gente, até o momento, então, esses resultados são preliminares. A eleição, na verdade, essa leitura das urnas ainda não foi concluída, né? Perfeito. Na verdade, Thalita, o cenário está bem tenso por aqui, porque ontem à noite saíram os primeiros resultados preliminares, que eles chamam de TREP, seria a transmissão de resultados eleitorais preliminares, e saíram até 83% das urnas apuradas. E aí o Evo Morales, ele tinha 43% dos votos contra cerca de 38% do Mesa, que seria o seu adversário mais próximo. E aqui na Bolívia, para garantir uma vitória em primeiro turno, o candidato precisa fazer 40% dos votos, mais um, e abrir 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. No caso, com esses resultados preliminares, o Evo Morales não conseguiria a vitória em primeiro turno, ao contrário do que indicavam muitos dos prognósticos. Agora, a oposição tem protestado aqui em La Paz, na região central, onde estamos agora, porque eles pedem que o tribunal divulgue logo os resultados com 100% das urnas. O tribunal disse que vai ser divulgado ao longo da semana o resultado oficial, porque aqui, como não é urna eletrônica, ainda é em papel, existe uma segunda contagem paralela ao TREP, que eu falei, que é uma espécie de recontagem ou de revisão, de auditoria de todos os votos que vêm dos departamentos, que seriam os outros estados, né, aqui fora de La Paz. Então é um processo longo, demorado, a oposição pede que se confirme de uma vez por todas o segundo turno, e o Evo Morales, por outro lado, tem dito que não. Vamos colocar o pé no freio, vamos esperar, porque ainda tem votos para serem apurados, que são de regiões mais isoladas da Bolívia, onde o Evo Morales e o seu partido, o Movimento ao Socialismo, é muito forte. Então ainda há esse impasse, essa indefinição sobre a possível realização de um segundo turno aqui na Bolívia. Daniel, só para a gente entender, ainda há possibilidades de Evo Morales vencer nesse primeiro turno? Sim, Thalita, ainda há possibilidades, embora elas sejam remotas, porque nesses 17% de urnas que faltam ser apuradas, o Evo teria que fazer perto de 80% dos votos, isso pensando matematicamente, para conseguir garantir vitória em primeiro turno. A oposição diz que é impossível e diz que não vai aceitar o resultado das urnas caso o Tribunal Superior Eleitoral diga que o Evo é vencedor em primeiro turno. Agora, matematicamente é possível, e o partido do Evo, a sua militância, tem confiado muito nesses votos no interior do país, que de fato é onde ele é muito forte e tem condições sim de garantir essa vitória em primeiro turno. Então há um impasse muito grande, a oposição tem dito que o voto das pessoas já não vale mais nada, que o Tribunal Supremo Eleitoral faz o que quer, então há um impasse muito grande. O que a gente sabe é que nos próximos dias vai haver tensões, ou com a disputa de um segundo turno muito acirrado, ou com uma oposição que não vai aceitar o resultado das urnas. Sim. Falando em tensão, eu queria saber como você tem sentido os conflitos no Chile, porque eu sei que você, inclusive, presenciou no passado alguns protestos que existiram no Chile, e nesse momento o país vive uma turbulência muito grande, né? Perfeito, Thalita. Eu produzi um documentário com base nos protestos estudantis contra o presidente que voltou a assumir o Chile, que é o Sebastián Piñera. Na época, eram protestos relacionados ao lucro na educação, por educação pública gratuita, de qualidade. Hoje os protestos são em relação ao preço da tarifa do metrô, que aumentou cerca de 20 centavos, mais ou menos. A polícia, os carabineiros, no caso chilenos, reprimiram essas manifestações, e isso acabou gerando um barril de pólvora, ou seja, as pessoas foram às ruas agora contra essa violência do Estado, contra um neoliberalismo que já não consegue mais responder às necessidades da população. Os serviços básicos são caros, são todos privatizados, e os carabineiros, agora o exército na rua, pela primeira vez desde o final da ditadura chilena, tem reprimido com muita força. São mais de 1.400 detenções, 11 mortos já desde o final de semana. Então o cenário é super tenso, super complicado, muita violência por parte do exército chileno. E o que a gente sabe é que esse governo atual do Sebastián Piñera
de fato, não vai recuar. Ele já falou, nós estamos em guerra nesse momento, embora alguns comandantes do exército, generais, tenham dito que não há guerra contra civis, mas o Pinheira, ele, de fato, tem familiares dele que foram parte da ditadura do Pinochet, ele foi, por muito tempo, um entusiasta do regime do Pinochet, então a gente sabe que dessa gente não se pode esperar muita cautela quando o assunto é reprimir manifestações populares. Então o cenário, de fato, é tenso no Chile, é tenso no Equador também, aqui na Bolívia, um barril de pólvora também, então a América Latina em chamas nessa disputa de projetos, ou um projeto nacional popular, que é o que o Evo representa aqui na Bolívia, por exemplo, contra um projeto neoliberal de retorno ao passado, que é o que representa o ex-presidente Mesa, que disputaria um segundo turno contra o Evo, Sebastián Pinheira no Chile e o Lenín Moreno no Equador, por exemplo. Então é um momento decisivo, um momento chave para as manifestações sociais e para os movimentos populares do nosso continente. Daniel, perfeito. Agradeço demais as suas explicações e a sua participação aqui no Bom para Todos. Muito obrigada. Obrigado a vocês e eu convido a quem quiser continuar acompanhando a cobertura sobre a eleição boliviana que acesse o Brasil de Fato, que está com uma cobertura completa, acompanhando em loco essas manifestações, inclusive da oposição aqui em La Paz. Muito obrigado, até mais. Boa tarde. Bom trabalho para você aí, Daniel. Um abraço, até mais. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.